Pessoal, a gente hoje vai falar de um tema muito legal, que é viagem. É uma das bases desse canal aqui do Espanhol na Sua Viagem. E eu andei recebendo muitas mensagens do pessoal falando que quer aprender espanhol para viajar. E é por isso que eu tô trazendo esse tema. Porque tem muita gente que tá falando que quando der certo, quando eu for viajar, mas como se fosse um tema fosse muito longe, tá muito longe de acontecer. Então, como que a gente vai viajar mais, viajar melhor, aproveitar mais usando o espanhol? Inclusive, vou dar dicas de alguns países para vocês viajarem gastando pouco. Eu recebi muita mensagem do pessoal falando que quer ir para Espanha, pro México, pro Chile, pra Argentina. Muita gente querendo ir pra Argentina. Muito legal isso. Então tem muitas opções. São 21 opções para vocês viajarem. Então isso que é o mais legal. O espanhol vai te ajudar com tudo, com todos esses países. Então bora lá, gente. Primeiro ponto de todos. Por quê? Que um bom espanhol, porque um espanhol fluente vai fazer com que você viaje muito antes do que você está planejando. Primeiro, gente, quando a gente vai fazendo esse plano de viagem, fala assim, quando der certo, se eu for para o México, se eu for para a Argentina, é tudo muito longe, é tudo um desejo e não um plano. Então, quando você é inseguro, você tende a deixar isso no campo do desejo. Ia ser legal se eu fosse. Nossa, ia ser muito legal conhecer as vinícolas de Mendoza, conhecer o Caminito de Buenos Aires, comer um taco lá no México. Ia ser muito bom, sabe? Quando tudo isso é um desejo, mas tá faltando colocar firmeza para ele virar um plano. Pois é, isso acontece muito quando a gente é inseguro. Já pensou se acontece alguma coisa e eu não consigo resolver? Então as coisas vão ficando sempre para depois. Isso não é uma prioridade para você. Porque você tem medo do que pode acontecer. Às vezes é um medo mais descarado, às vezes você assume que você tem medo e às vezes não. Às vezes fica ali escondido, não, é só porque eu não tenho dinheiro. Não, é só porque não dá, agora não dá. E na verdade não, tudo isso é insegurança da tua parte, por não falar o idioma, por ser um país diferente, por realmente você ter que planejar para sair da tua zona de conforto. Então tudo isso te traz muita insegurança. Se você já sabe o espanhol fluente, você já elimina esse medo, você já perde o medo. E essas desculpas que a gente vai dando, não dá porque eu não vou ter férias, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho tempo, porque não sei, fico meio assim, não sei para onde eu vou. Tudo isso você acaba com essas desculpinhas quando você elimina o medo de falar o idioma, você se sente mais confortável, você para de ficar procrastinando e jogando para frente um dia, porém, se der. Sabe, quando der eu vou pro México. Não é assim, povo, vamos agilizar, vamos lá. Eu vou viajar pro México e bora começar a planejar, certo? Esse é o primeiro ponto de tudo, porque o espanhol te traz essa segurança. Então você já consegue planejar essa viagem muito antes. Com o espanhol fluente aqui no Brasil, você já consegue assistir os vídeos em espanhol, que eles vão te dar dica muito melhor, porque são dicas de nativos. Aí sim vale a pena, dicas de nativo para fazer uma viagem realmente excepcional. Então você vai fugir daqueles blogs convencionais, você vai preparar a tua viagem de uma outra maneira, com uma outra visão. Você não vai mais só para ficar tirando foto em ponto turístico, você já vai planejando a tua viagem com um olhar de nativo. Isso muda tudo, muda completamente a tua experiência de viagem. Por isso que estudar espanhol tem que fazer parte do teu planejamento de viagem. Eu vou planejar para estudar o espanhol a terminar o meu curso antes de eu ir viajar, ou pelo menos estar fazendo o curso na hora de ir. Isso já vai te ajudar bastante. Porque todo o conhecimento que você está adquirindo, você vai usar para planejar essa viagem e ela vai sair muito mais rápido do que você imagina, certo? O segundo ponto que a gente tem que ver aqui é porque que um espanhol fluente vai fazer com que você aproveite a viagem muito mais do que vocês imaginam.
Por quê? Primeiro, é o mais óbvio de todos. Você conhece pessoas, você conhece nativos, você fala com hispanos, você vive um pouco do que eles vivem. Você faz amigos, você não vai ser aquela pessoa excluída. Pessoal aí que gosta de viajar e ficar em hostel, como eu, por exemplo, adoro, adoro, adoro. Ficar em hostel, você conhece muita gente, você vai conseguir entrosar, você não vai ser o excluído da rodinha, entendeu? É isso, o espanhol sem dúvida nenhuma vai te trazer muitas histórias legais, porque você vai conhecer pessoas em cada parada que você fizer, e você vai fazer uma rota, 2, 3 cidades, você vai conhecer pessoas muito, muito legais. Então, isso faz total diferença para você não ficar naquele bolinho de brasileiro. Você tá indo para fora para ter uma experiência fora. Você tá indo para viajar num país hispano para ter uma experiência hispano, não para ficar num bolinho de brasileiro. Por favor. Porque é o que acontece, o pessoal acha que dá pra ir no mais ou menos, dá pra ir enrolando, e daí não consegue fazer amizade, não consegue nem sequer arrumar um rolo ali, um ficantezinho, uma paquerinha ali, não consegue, porque trava na hora da viagem, você não consegue fazer nada. Isso é muito complicado, e daí os brasileiros vão se juntando, e a hora que você vê, tua viagem não foi tanto assim. Podia ter sido muito melhor, mas por falta de preparo, você não conseguiu aproveitar, certo? Outra coisa que é muito legal é que você conhece a cultura a fundo do país que você tá indo. Então, você quer ir pro México, igual uma galera que quer ir pro México, você vai conhecer as ruínas, você vai conhecer sobre a história maia, você vai visitar todas as pirâmides, você vai mergulhar naquela cultura, e isso com o espanhol você vai conseguir de uma maneira muito melhor. Você não vai precisar de guia que fique traduzindo para você. Você pode conhecer uma pessoa ali do lugar, daquela cidade, para realmente te passar a informação daquilo, se você estiver preparado para absorver aquela informação. Porque quando uma pessoa que vai te contar sobre a história do lugar, ela não vai usar um vocabulário básico, um vocabulário mais ou menos. Ela tá te dando uma riqueza imensa de informação e você tem que estar preparado para receber aquilo. No mais ou menos você não vai entender. Por exemplo, lá no México eu fiz um passeio que é para conhecer os cenotes, são tipo piscinas que são submersas, assim, eu não sei como explicar para vocês, traduzir em português, mas são os cenotes que tem lá no México, que são muito famosos. E aí tem vários cenotes que são os mais turísticos, são os mais caros e nem sempre são os mais bonitos. O que aconteceu? Eu conheci uma menina que era do Irã, olha só, olha que pira. Eu tava viajando sozinha, ela tava viajando sozinha, a gente se juntou lá no meio, ela era do Irã, eu do Brasil, e a gente conversando ali em espanhol, e a gente foi conhecer esses cenotes juntas. E aí a gente contratou um menino que vivia na cidade lá dos cenotes, que eu não me lembro mais o nome, mas ele não era um guia igual os outros guias, ele morava lá. Então a gente conheceu cenotes totalmente diferentes, fugiu total dos turísticos. A gente foi para uma caverna de uma argila branca que tinha que entrar, tipo, assim, arrastando no chão. Mas, tipo, foi muito, muito legal. Por quê? Porque eu consegui conversar com ele, ele conseguiu me passar. Ah, esse aqui todo mundo vai naquele lá, mas tem esse outro que é mais bonito. E aí a gente conseguiu aproveitar muito mais a viagem. E sem contar que é uma visão de nativo. Então ele me contou toda a história da argila, o porquê que ela era medicinal e tudo mais. Aí sim você aproveita e absorve a cultura do país. Isso te deixa uma pessoa muito mais rica culturalmente falando. Muito, muito legal. Isso você só consegue com um bom espanhol, né? E outra coisa que eu gosto muito quando eu tô viajando é ficar em Airbnb. Não sei se vocês são adeptos de ficar na casa de pessoas. Isso é uma experiência muito legal também. Eu gosto bastante ou de ficar em hostel ou em Airbnb. Então você pega um quarto dentro da casa da pessoa. E a pessoa, ela tem uma vida normal, da mesma maneira. Por exemplo, em El Calafate, na Argentina, a gente ficou na casa de uma família. Pai, mãe e a menininha tinha 4 aninhos. Super falante, super falante.
E aí a gente ficou preso lá por uns dias, porque teve um acidente e tal, a gente não conseguiu pegar o ônibus no dia que a gente pegou. Ia pegar, né? E ficou lá. E aí, a gente tava vivendo junto com aquela família, vendo o que eles comiam, o que eles faziam, como era a rotina. Então a gente tava sendo um pouquinho argentino junto com eles. Inclusive foi aniversário dela, ela levou bolo pra gente e tudo mais. É uma experiência totalmente diferente. Então você tem esse convívio com o pessoal de lá. Sem contar a pequenininha, né? Rihanna, o nome dela. E ela falava super chiado, aquele sotaque argentino bem carregado. Super falante, queria que eu brincasse com ela de boneca. Você já parou pra pensar que você podia estar brincando com uma criança de boneca e aprendendo um monte de coisa com uma pessoa nativa? Você não vai conseguir fazer isso se você não tem um bom espanhol. Isso é muito legal, são experiências assim que não tem o que pague. É muito gratificante você conseguir se expressar, comunicar e tá ali junto com as pessoas, sem ser o excluído, sabe? O brasileiro que fala só português, porque querendo ou não, em volta todos os nossos vizinhos falam espanhol. Então, na minha visão, a gente tem sim que falar espanhol para poder entrosar com eles. A gente leva muito mais vantagem em falar espanhol para poder ter uma boa comunicação com todos os nossos vizinhos aqui. Outra coisa que é muito legal, que você passa a pensar fora da caixa, você vê possibilidades que você nunca imaginou antes. Por exemplo, a minha aluna Renata, depois de 2 meses fazendo o curso, ela me mandou mensagem esses dias: depois de fazer o curso eu tenho muita vontade de fazer intercâmbio. Eu nunca tinha pensado nisso antes. Por quê? Porque parecia algo difícil. Parecia muito difícil você conseguir. Aí no curso ela foi vendo que não, que em 2 meses ela tava já começando a falar, já tava super bem. E agora ela tá correndo atrás do intercâmbio, então te traz várias possibilidades. Isso é muito legal. Outro ponto importante para você conseguir aproveitar mais a tua viagem é resolver os perrengues. Viagem que é viagem, tem imprevisto, tem problema para resolver. Como é que você vai resolver se você não fala espanhol? Você pode me explicar? Então você vai ficar dependendo de alguém traduzir, você vai ficar dependendo da boa vontade da outra pessoa te entender e no final das contas você não está resolvendo nada, você está dependendo dos outros. E isso limita muito, você não consegue aproveitar, sempre preocupado. Nossa, se acontecer isso, se acontecer aquele outro, será que eu vou conseguir? Será que vai dar tempo? Eu vou perder o voo? Será que... Você entende que a viagem já não é a mesma coisa? Foi o que aconteceu quando eu tava viajando com meu esposo e a gente perdeu o ônibus, porque na verdade o ônibus foi cancelado e a gente tinha que pegar o voo para vir pro Brasil. Foi um perrengue para conseguir arrumar. Liguei para 1 milhão de pessoas para conseguirem me colocar no outro ônibus que ia sair no outro dia de manhã. Mas deu certo. Foi ali 40 minutos no telefone falando com outra pessoa, extremamente estressada, irritada, xingando, falando super rápido. Mas imagina só, e se eu não falasse? A gente tava lá até hoje, né? Porque já tinha perdido o avião e ia ter conseguido voltar. Então é muito importante saber lidar com os imprevistos, tá? E outro ponto é o porquê com o espanhol fluente você vai gastar muito menos do que você tá pensando aí para viajar. Primeiro, porque você economiza antes de ir. Então, você planeja já com dicas de nativo, já planeja escutando todos os vídeos, pegando dicas de blog de nativos e tal. Aí você consegue se planejar antes, consegue ver outros passeios que são mais baratos e mais interessantes. Tudo isso vai fazer com que você economize muito dinheiro. Outro ponto é que muito brasileiro tem aquele medo e contrata todos os passeios antes. Pega a agência tal pro passeio, pega isso, pega aquilo e compra tudo antes. Gente, isso sai um absurdo de caro se você quer essa antecedência toda. Tudo isso porque você não sabe negociar, não sabe conversar com a pessoa ali na hora, você não sabe negociar um valor que seja bom para você. Então, durante a viagem, você pode sim economizar muito. Eu já contei aqui em lives para vocês que eu e meu esposo, a gente pagou metade do preço da subida do vulcão em Pucón, no Chile, porque a gente negociou, a gente não comprou antes. E aí um casal de italiano que não falavam espanhol pagaram
dobro do que a gente pagou. Então, negociem e deixe para negociar a hora que você chegar lá. Lá você pode, não, mas eu pago em dinheiro, quanto que você vai me dar de desconto? Eu tenho mais tantas pessoas, quanto que você vai me dar de desconto? Eu quero fazer esse passeio aqui também, quanto você vai me dar de desconto? Então, tudo isso é negociável. E a América Latina, assim como o Brasil, o pessoal é muito maleável. É muito bom de negociar se você sabe fazer. Certo? Então, economizar muito dinheiro, sim. E aí tem um pessoal que fala, mas eu quero estudar só o básico, só para saber, pegar uma informação, para encontrar ali um lugar. Por Deus, vou me dar 10 tipos de ataque a hora que eu escuto isso. Só vou pegar ali um portunhol, um espanholzinho para pedir informação. Não, gente, não e não. Você tá perdendo muito. Você tem férias uma vez no ano, a maioria das pessoas tem férias uma vez no ano. Você passa o maior tempão planejando, sonhando com aquela viagem. É um sonho ir pro México, é um sonho ir pro Chile, é um sonho ir pra Espanha. Aí você avacalha com tudo porque você não sabe falar espanhol. Daí você, não, eu só vou ali, onde é um restaurante? E nem consegue falar, não consegue nem pedir informação direito, não consegue aproveitar. Aproveitar uma viagem não é saber pedir informação. Aproveitar uma viagem é você viver uma experiência completa. É você viver aquele sonho de 30 dias, de 15 dias, de uma semana que você está planejando com tanto tempo. Você está gastando o teu dinheiro, o teu tempo. Aproveite, faça valer a pena esse tempo. Então não fica nessa besteira de que é só para eu me virar. É só para não passar muita vergonha. Nossa, eu não sei quantas vezes eu já escutei isso. Não dá, não é assim que funciona, não é assim que você vai realmente fazer uma viagem valer a pena, tá? Aí tem o pessoal que ainda vem e me fala, mas não dá, eu vou demorar muito tempo para aprender, não dá tempo antes de eu viajar. Gente, vocês já viram ali com os meus alunos, 2 meses eles já estavam falando, 6 meses você tem fluência no idioma. Então, essa desculpa de que não dá tempo, não cola. Então, você pode estar estudando enquanto você viaja, já vai ser muito enriquecedor. E para a próxima viagem você vai estar super preparado na hora de terminar o curso. Ou então, você já começa já. Eu vou viajar, eu tenho que começar a estudar. Estudar espanhol tem que estar no teu plano de viagem. Para realmente você economizar, viajar e fazer valer a pena. Certo, pessoal? Então vamos lá, pessoal, vamos para os 3 países que vale muito a pena vocês conhecerem e vão gastar pouquíssimo dinheiro. Vamos começar com a Argentina. Aí eu já vi o pessoal querendo ir para a Argentina, essa é a boa notícia. A Argentina é um país barato, bem barato comparado para a nossa moeda. Então, R$1 tá mais ou menos 16 pesos. Então, quando eu fui para a Argentina, tava 1 para 10. R$1 era 10 pesos. Agora já tá 1 para 16. Desvalorizou ainda mais a moeda argentina. Isso pra gente vale a pena porque ele é uma moeda barata. Então, por exemplo, na Argentina, eu e o meu esposo, a gente comia uma pizza, os dois por R$10, R$12. Aqui no Brasil, pelo menos em Curitiba, onde a gente estava morando na época, era um negócio impossível você comer uma pizza grande por R$12. Então, lá era muito, muito barato. Então, 5 pesos argentinos, 10 pesos argentinos era um croissant com doce de leite. Tipo, uma delícia, uma delícia, uma delícia. Então, é muito, muito barato para comer lá. E barato também para você fazer os passeios. Na Argentina, o que é um pouco mais caro é a parte da Patagônia. Ali já é mais caro porque é mais longe, é tudo mais difícil de chegar. Então, eles têm um custo embutido, né? Então, você vai comer alguma coisa um pouco mais cara do que em Buenos Aires, em Mendoza. Mendoza é uma cidade incrível para vocês conhecerem e muito barata. Tem happy hour em todos os barzinhos. É uma rua imensa, uma avenida cheia de barzinhos que é tudo o doble. Então você pede o double, que a gente pede um drink e vem outro, pede uma cerveja e vem outra, pede um fernet, que é a bebida típica de lá, vem outro. Então vale muito a pena
porque é bem barato pra gente viajar por lá. E sem contar que os ônibus, a gente viajou bastante de ônibus lá dentro e valia a pena, porque eles eram bons, assim, não era o poço do conforto, mas valia a pena pelo preço, entendeu? Então dá pra fazer uma boa viagem, um recorrido assim, muito bom. Dá pra viajar pra várias cidades e andar bastante no país. Aí se você já estiver disposto a gastar um pouquinho mais, mas mesmo assim não é tanto, viu? Aí você pode incluir a Patagônia e realmente aproveitar a parte sul. A gente acaba gastando mais lá, porque mesmo no sul do Brasil não é tão frio, né? E na Patagônia é muito frio. Então se você for primavera ou no outono e no inverno, você vai precisar de roupas, então isso acaba saindo um pouquinho mais caro. Então planeje com a época do ano para você conseguir gastar menos e aproveitar mais na viagem. E a Argentina vale muito a pena, é muito barato pra gente. Outro país, que é um país que o pessoal não dá bola, que nunca, eu quero ir pra lá. Ninguém fala que quer ir pro Paraguai. Paraguai, gente, é um outro que tá aqui na lista dos países hispanos muito barato para ir viajar e vale sim a pena. Ao contrário do prejuízo que a gente tem, do preconceito que nós brasileiros temos com o Paraguai, é um país muito legal que vale a pena sim viajar. Eu fui para a fronteira do Paraguai e para Asunción, e na verdade eu só fui para um feriado, então foi muito rápido, eu quero voltar e passar mais tempo. Mas lá os lugares para ficar são muito legais, a comida é muito barata, então eles comem muito yuca com milanesa. Yuca é a mandioca e milanesa é tipo um bife à milanesa realmente que a gente tem aqui no Brasil. E é tipo um prato imenso, que eu não consegui comer inteiro, e era tipo, super barato, dava o quê? 10 reais? Nem isso, um negócio monster assim pra você comer. Super, super legal. E tem muito lugar, tem muita balada, né? É um país bem baladeiro, bem legal, tem muitas baladas diferentes, temáticas. Então a capital, Asunción, vale bastante a pena incluir aí na tua lista de países hispanos, porque dá para aproveitar muito, viajar, comer super bem e gastar pouco. Sem contar que eles são super receptivos. Eu fiquei perdida lá para pegar um ônibus, me perdi total. E aí eu tava no ponto de ônibus conversando com uma mulher, ela foi no ônibus junto comigo, ela ia pegar a mesma linha que eu. Falou, sentou do meu lado, explicou, me mostrou todos os pontos. Parecia que eu tava naqueles ônibus de hop-on, hop-off, sabe? Que você vai parando, vai fazendo aquelas viagens turísticas. Tava igualzinho com uma guia nativa do meu lado, me mostrando tudo. Olha aqui, ele puente de não sei o que, tudo, tudo, tudo. E aí, a hora que chegou na minha parada, você desce aqui. Tá ali onde o lugar que você tá ficando. Tipo, eles são muito, muito receptivos. É bem legal o Paraguai, bem bacana mesmo. Aí a gente vai para o próximo, o nosso terceiro país, barateza para viajar falando espanhol. Que é muito querido aqui por vocês, pelo visto, que é México. O México também entra nessa lista de países baratas, de países baratos, que o peso mexicano tá 1:4, 1:3 e pouquinho. Então R$1 dá quase 4 pesos mexicanos. Então ele é um pouquinho mais caro que a Argentina para ir, sim, mas ele vale bastante a pena. Porque lá, se você for mais na parte sul, que é onde está bem enraizada a cultura indígena, com várias cidades, com várias pirâmides, com sítios arqueológicos maravilhosos para conhecer. Tem entradas muito baratas, então se você tem carteirinha de estudante, fica mais barato ainda para você entrar. A comida, você pode comer comida na rua, que é muito comum, eles comem muito na rua, então você não precisa pagar em restaurantes caros. Tomar cuidado, óbvio, onde você vai comer, mas comer na rua é um costume mexicano, então pra gente sai muito mais em conta. É muito legal e você consegue comer, tipo, com 10 pesos, você já consegue provar um taco, alguma coisa. Claro, já tem um tempinho que eu fui,
deve estar um pouquinho mais caro do que na época que eu visitei, mas mesmo assim o peso mexicano ainda tá 1 para 4. Quando eu fui, tava 1 para 6, então era R$1, era 6 pesos mexicanos. O peso mexicano valorizou um pouquinho, ao contrário do peso argentino. Então vale a pena o México também. Pessoal que tá aí desejando conhecer o México, bora começar a se preparar. Estudar espanhol para poder negociar os preços, aprender a economizar já no teu plano de viagem para fazer uma super viagem para o México. E aí, pessoal, o que vocês acharam desses 3 países? Vocês já sabiam que eram esses 3, um dos mais baratos que tem por aqui? Me comenta aqui. Se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, me contem para onde vocês querem ir.